Vai com fumaça mesmo. Minha diretoria é o seguinte: mais um episódio entre Renato Gaúcho e imprensa, e agora envolvendo até presidente de sei lá que porra lá de negócio de jornalista lá do Sul. Eu não conheço, não sei como é que a banda toca lá nesse sentido. Mas enfim. Cara, mais um episódio, mais uma confusão que o torcedor do Grêmio está envolvido aí num discurso meio raso entre a imprensa tentando interferir numa avaliação que poderia ser mais inteligente e razoável da maioria, e outras pessoas, muitas, confundindo pra caralho você discutir dois assuntos. Então, por exemplo, eu venho aqui e falo assim, ó, eu acho que o Renato Gaúcho não tentou dizer pra ninguém agredir ninguém, ele não ameaçou ninguém. O que ele disse pra mim foi muito claro, ele falou, assim como vocês nos deixam expostos, se eu der o nome, eu também deixo vocês expostos. É isso que vocês querem? Pra mim foi só isso. Só que a gente sabe como é que é a imprensa, né, irmão? Jornalista, né, intocável, o cara não pode mexer com a imprensa, meu Deus, a gente manipula quem a gente quer, a gente sempre mandou no mundo, como é que alguém chega aqui e fala, não pode. Então, assim, o Renato não é um cara querido da imprensa, vota diferente deles, é um cara que tem personalidade, né, enfim, você sabe que o perfil Renato nunca foi aceito mediaticamente, embora ele tenha todas as vitórias aí na vida dele e tal. Isso não está atrelado à discussão do desempenho do Renato esse ano como treinador do Grêmio. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é você discutir postura, briga, Renato, imprensa, mentiras contadas ou não contadas, posicionamento, como a imprensa deveria reagir, como o Renato deveria reagir. Isso é um assunto. O Renato como treinador do Grêmio é outro assunto. Eu sou alvo sempre de algumas covardias, do tipo assim, Rica, você é amigo do Renato. Eu estive com o Renato uma vez e vocês assistiram, porque foi um momento que eu sentei com ele numa mesa e gravei uma entrevista. Foi a única vez na minha vida que eu estive com o Renato Gaúcho. Então, eu não sou amigo do Renato Gaúcho. Você é fã do Renato? Claro que eu sou. Qualquer pessoa de bom senso é fã do Renato Gaúcho. Né? Um homem correto, que nunca fez mal a ninguém, que faz o que ele faz, que mostra ter uma personalidade, o mesmo caráter há 40, 50 anos e que ganha o que ele ganhou. Não tem porque eu não ser fã desse cara. Se eu não for fã desse cara, tem alguma coisa errada comigo, né? Porque eu tenho que ser fã de um cara desse. Eu acabei de postar vídeos nas últimas 3, 4 semanas, onde a minha opinião é que o Renato tem que sair do Grêmio. Que o trabalho esse ano não tá bom. Porque o Renato está dando entrevistas coletivas ruins. Olha que loucura. Só que assim, o fato do que eu faço não é necessariamente o fato do que você assiste. E você não pode me julgar pelo que você assiste, você tem que me julgar pelo que eu faço. Só que eu sei que você não é obrigado a assistir todos os vídeos, então cala a boca. Então fica quieto. Pra não passar vergonha. Porque se eu fosse responder, eu ia pegar e falar assim, mas aqui, nas últimas 3 semanas eu fiz um vídeo criticando as coletivas do Renato, outro dizendo que ele tá perdido como treinador do Grêmio, e outro dizendo que o momento é ruim e que ele tem que ser demitido. E aí você vai ficar com cara de cu. Então não é uma questão de defender o Renato ou não defender o Renato. A questão é que, neste sentido, o Renato está fazendo uma coisa que, primeiro, ele tem uma boa dose de razão, tá fazendo do jeito dele, e jamais foi contestado que o outro lado, que a imprensa, fizesse do jeito dela e foda-se. Então não vem querer a imprensa agora pagar de, mas olha, não pode é o caralho. Vocês sempre fizeram o que vocês quiseram com o jogador de futebol, treinador, dirigente, e se acham no direito de ficar ofendidinho quando um cara vai lá e responde vocês. Só que o cara é maior que vocês, meu irmão. O cara ganhou, vocês falam. Irmão, jornalista de esportivo, precisa entender uma coisa, na minha modesta opinião, que é o seguinte, a gente é mosca, e mosca roda em volta da merda ou da luz, você escolhe. Se você quiser rodar em volta da merda, você vai ser aquele cara que vai ficar o tempo inteiro criticando, procurando problema, achando notícia ruim, tentando achar um negócio. Você é uma mosca que vai... Você vai viver, mas você vai viver em volta da merda. Se você quiser enxergar o que tem de bom no futebol, e eu vou contar a história do Renato, eu vou entrevistar o Renato, eu vou criticar o Renato, mas eu vou criticar educadamente, eu vou tentar entender, eu vou amanhã falar, porra, tá uma merda, tá ruim, o Grêmio não tá jogando nada, mas quando o Renato passar por mim, eu falar, porra, Renato, o que tá acontecendo? Pra entender, você vai virar em torno da luz, porque você vai entender que você está cobrindo a mesma coisa, levando a mesma coisa para as pessoas, mas com um sorriso no rosto, levando alguma coisa leve e de fato com informações não inventadas da sua cabeça ou supostas, mas informações que você consegue por bom relacionamento e por educação com as pessoas. Como é que pode o Renato Gaúcho me respeitar se nas últimas 3 semanas eu falei que eu acho que ele tá indo mal nas coletivas, que eu acho que ele faz um mau ano no Grêmio, que eu acho que ele devia sair do Grêmio? Em tese, pela ideia de vocês, o Renato devia me odiar, porque o Renato odeia qualquer um que o critica. Não é isso que vocês acham? Não é o caso. Eu acabei de fazer isso, antes da discussão. Tem os vídeos, estão todos aqui no canal. E o Renato não me odeia. O Renato me respeita. Porque eu jamais cheguei aqui e falei que o Renato é um imbecil, que o Renato não treina, que o Renato é desatualizado, que o Renato... Porque isso aí é suposição, irmão. não tenho condição de dizer isso, né? Eu não tô na casa dele pra saber se tá... Né? O quanto ele sabe, não. O que eu conheço é o que os jogadores falam, meu irmão. Eles que treinam com o cara, e todos eles adoram o Renato. A postura do Renato nessa última coletiva, quem usou o termo delinquente lá, primeiro, foi o cara que eu nem conheço, o tal de Rogério, para defender os coleguinhas dele. O cargo dele é defender os coleguinhas dele, então não tem condição de esperar que ele vai fazer diferente, porque ele foi lá, ele tá lá para isso. Então não vou nem condenar o cara por fazer isso, porque ele tem que, né, ele é o representante daquela galera, ele tem que dizer o que aquela galera quer. É para isso que você representa alguém.
Eu nem condeno. Acho que foi um termo extremamente idiota, exagerado, uma interpretação que qualquer pessoa que não for muito burra ou maldosa vai conseguir entender que o Renato não ameaçou, não incentivou nenhum tipo de violência, mas né, Deus limitou a inteligência, não fez o mesmo burrice, quem sou eu para discutir com Deus. O Renato vai lá e tira os jogadores dele da zona mista. E depois na coletiva contra-ataca esse cara e ainda debocha de um outro cara que teria chamado o Vila Sante de abobado. Eu não sei quem é o cara, talvez seja até um amigo meu. Mas esse ponto, cara, eu acho que é o ponto que ele passa um pouquinho. A merda tá ali. O abobado não é uma ofensa forte, claro que não é. Mas o exagero midiático para se vender pro torcedor, que olha, torcedor, como eu falo a tua língua, ele ultrapassa o respeito. Porque assim, primeiro, o Vila Sante não é um jogador abobado. O Vila Sante não é um jogador qualquer, não é um jogador mediano. No ano passado ele foi vice-campeão brasileiro, sendo o melhor volante do Campeonato Brasileiro. Como o Renato foi o treinador do vice-campeonato do Grêmio no ano passado. Se você quiser apagar tudo de bom da vida de uma pessoa para pegar um momento ruim, você é covarde. E aí quando o Renato fala que a imprensa do Sul é covarde, ele não tá mentindo. Vocês são covardes. De grosso modo, né, maioria, não todos, vocês são covardes com os times do Sul. O Inter não serve pra nada, o Grêmio não serve pra nada, ninguém do Grêmio é bom, toda vez que o Inter perde o jogo é uma tragédia, toda vez que o Grêmio perde o jogo é o fim do mundo, porque mediaticamente isso vende. Só que você não pode exigir, você pode ter a sua audiência, e você pode continuar fazendo o que você tá fazendo, mas não exija respeito, porque você não respeita. Você trata dessa maneira. Você chamar o jogador de abobado, falar que o jogador é um merda, que o jogador é um lixo, que o cara... Você esquece que o cara tem família. Aí quando o cara fala você vai ficar exposto, você também tem família, você fica magoadinho. Então, sinceramente, cara, eu acho que já passou da hora da imprensa entender que não é Deus. A gente é a menor parte da equação do futebol, a menor disparada, a menos importante. Se a gente não existisse, tinha futebol do mesmo jeito. Se não tivesse futebol, a gente não existia. Então, nós temos que saber o nosso lugar. E o nosso lugar, muitas vezes, não é aquele que ensinaram pra gente na faculdade. Olha, você é jornalista, você é fundamental para a existência da sociedade, sem você. Isso, em tese, aconteceria se a imprensa não fosse vendida, se a imprensa não tivesse lados, se a imprensa fosse absolutamente imparcial. Aí realmente nós teríamos a balança do mundo para dizer os fatos para as pessoas e mostrar para as pessoas o que é certo e o que é errado. Não é o caso. A imprensa tem lados em absolutamente tudo e tudo que ela noticia ou coloca no ar tem um viés daquilo que ela quer. E, portanto, isso já está escancarado para as pessoas, principalmente nos últimos anos, e as pessoas não acreditam mais. E você abre com isso o direito e a possibilidade de ser rebatido por pessoas que hoje têm uma rede social que seguramente é mais forte do que a sua emissora. Se você não enxergou isso ainda, cara, você vai morrer de fome. Você vai se fuder. Porque você tem que perceber. Você tem que ver, você goste ou não, você tem que ver o que aconteceu. O que aconteceu, cara, que uma pessoa hoje com o microfone, tem uma atriz, eu não me lembrar o nome dela, rapaz, eu sigo ela no Instagram, que é uma menina que às vezes ela imita homem, tá? Ela é engraçada pra caralho. Essa menina tem 3 e poucos milhões de seguidores, eu tava vendo ela hoje de manhã. Ela é uma atriz, o que ela faz é um personagem, então ela é uma atriz. Ela sozinha, com o Instagram dela, ela atinge mais gente do que 80% das protagonistas da novela das 8 da Rede Globo. Cara, você não percebeu ainda o que aconteceu? Você não percebeu que o Gonzi, quando pega o microfone dele e vai pra trás do gol, ele pode atingir menos gente do que o Vitorino Sherman quando tava na Globo. Mas ele atinge hoje um grupo gigantesco de pessoas que talvez o seu jornal da ESPN não vai atingir nem fudendo. A Sport TV não vai atingir nem fudendo. E ele é um garoto que pegou uma câmera e foi. Eu, quando eu falo aqui, faço uma live aqui, o total de pessoas no final da minha live, ele bate com o jornal de uma TV a cabo às vezes, irmão. Você tem que entender que o jogo mudou. Se você não se adaptar a esse jogo e quiser sempre que não, eu sou imprensa tradicional, estou aqui para apurar os fatos, aqueles velhos, né? Eu vou imitar os velhos, eu gosto dos velhos. Nós estamos aqui para mudar o mundo, para defender os interesses do... Ai pro caralho, meu irmão, tu tá aí pra ganhar dinheiro, porra, não me fode. Você acha que eu tô fazendo um videozinho aqui... Por quê? Porque eu tô afim. Você acha que eu não queria estar deitado ali assistindo televisão com uma resenha com 3 amigos falando do Renato, do Grêmio, caralho? Você acha que eu queria estar aqui fazendo vídeo, tendo que ver a entrevista coletiva inteira do Renato? Faz 4 horas que eu tô sentado no computador. Eu li a vida inteira do comprador do Vasco, eu vi a entrevista inteira do coletivo do Renato, vi os melhores momentos dos jogos que eu não vi ontem, o caralho pra formar uma opinião pra falar aqui. Mandei mensagem pra 18 empresários pra saber do caráter do comprador do Vasco. Você acha que eu queria? Eu queria curtir futebol, irmão. Só curtir. Só que o nosso trabalho não é esse. O que não faz da gente o pilar moral da porra do futebol. Então, eu entendo o que o Renato tá fazendo. O Renato tá fazendo é blindar também os jogadores dele. Quando ele vai lá e compra a briga com a imprensa, é um método do Renato também de chegar pros jogadores e pro grupo dele e falar, ó, papai tá aqui, joga por mim, que lá fora eu defendo. Vocês são meus. Eu assumo a porradaria toda. Não tem ninguém criticando o jogador do Grêmio. A porrada é só no Renato. Ele faz isso de propósito, cara. Não precisa ser tão genial pra perceber qual que é a sacada do Renato. O Renato faz isso de propósito. Ele vai lá e arruma a confusão, ele peita a confusão
pra ganhar nos caras, pra mostrar pros caras o seguinte, papai tá aqui, relaxa. Ninguém vai ficar a semana inteira criticando o Dodge, Jeromel. É no papai a porrada. Eu aguento, eu peito. Enquanto tá todo o foco em mim, vocês treinam, jogam e ganham. Fica tranquilo. Não vai sobrar pra vocês. E isso faz ele ganhar os caras. Esse é um dos métodos mais óbvios que o Renato sempre usou. E funciona. Os jogadores amam o Renato Gaúcho. Jogam por ele, se matam por ele. Então, cara, resumidamente, eu entendo o que o Renato tá fazendo. Continuo achando uma tremenda mentira. E, por favor, separem, por obviedade, a discussão de o que o Renato fez esse ano no Grêmio como trabalho, o resultado do Grêmio, as discussões táticas e técnicas com a discussão Renato contra a imprensa em relação à forma com que as coisas são colocadas e perseguição. São duas discussões que não têm absolutamente nada a ver com a outra, tá? Você pode perseguir uma pessoa que trabalha na padaria, você pode perseguir um treinador de futebol. São duas coisas diferentes. Ser injusto, como o Renato entende que ele está sendo, e eu concordo, muitas vezes as críticas são muito pesadas e exageradas, gera o direito de você rebater. Só que a imprensa não consegue ouvir rebate. A imprensa fica nervosa. Quando alguém maior rebate. Então aí, cara, desculpa, mas você tem que aprender a tomar porrada, meu irmão. Você tem que aprender. Caralho, se você for desrespeitoso, você vai tomar uma porrada desrespeitosa. O que vai fazer? A vida é assim, né? Você tem de volta aquilo que você dá pras pessoas. Se amanhã o Renato chegar aqui e falar assim, ô Rica, eu acho você um merda, eu vou falar, pô, Renato, eu nunca te tratei assim. Tu tá sendo covarde comigo. Eu nunca te tratei desse jeito. Se o Renato chegar amanhã e falar, Rica, acho que você tá equivocado, acho que tuas opiniões não estão boas sobre futebol, não concordo com o que você tá dizendo. Eu falo, beleza, cara. Quando eu falei que eu achava que o teu trabalho esse ano no Grêmio não tava bom, foi nesses termos que eu coloquei. Tá tudo certo. Amanhã, se eu te encontrar, eu te dou um abraço. Esse é o ponto de respeito que a gente não consegue encontrar. Só que, infelizmente, cara, a imprensa tá perdendo absurdamente dinheiro, valor, importância e acha que a culpa está no mundo e não nela, né? E ninguém faz nada. Eu acho que sim, cara. Quando seus resultados começam a despencar, ou você olha pra si mesmo, ou então você acha que o mundo tem um complô contra você. Pode ser.